Vamos lá, pessoal. Como eu estava falando para vocês, hoje a nossa aula ela vai falar sobre os princípios e as diretrizes do SUS, né, do Sistema Único de Saúde. Nas nossas outras aulas, a gente já tinha comentado um pouquinho como que surgiu o SUS, né? A gente falou sobre a Lei 8.080, sobre a Constituição de 88, da 8ª Constituição Federal, onde teve a participação da população civil, foi a primeira Constituição onde a população ela pôde participar, né? E nessa Constituição foi abordada essa questão da saúde, ela ser para todos e não somente para as pessoas que contribuíam, né, com as CAPs, que são as caixas de aposentadorias e pensões. Eu falei com vocês também, quem lembra o nome da autarquia, né, que fazia com que as pessoas tivessem acesso à saúde, que fornecia esse acesso à saúde? Vocês lembram o nome da última autarquia? Alguém? Meninos, vocês estão aí? Eu não lembro não, professora. É o INAMPS, pessoal, o Instituto Nacional de Medicina e Previdência Social. O INAMPS, ele é uma autarquia que garantia que as pessoas tivessem assistência à saúde, né? E hoje em dia, na Constituição de 88, na 8ª Conferência, eles trataram sobre a questão da saúde ser um direito de todos e que o Estado ele deveria prover essa saúde. Na Constituição já foi se abordado sobre as diretrizes do SUS. Os princípios, ele veio com a Lei 8.080. Então, se cair uma perguntinha assim, quem criou o SUS? Quando que o SUS ele foi criado? O SUS ele veio na Constituição, na 8ª Conferência de Saúde, na Constituição de 88. Mas ele foi regulamentado pela Lei 8.080 de 1990. Ela regulamenta o SUS, ela traz a questão dos princípios doutrinários e dos princípios operacionais. O que seria operacionais? Como que o SUS ele tem que trabalhar. Por exemplo, um setor privado, uma iniciativa privada, que eu até citei para vocês, a Santa Juliana. Ela dá assistência também, não dá? Nós sabemos que algumas mulheres grávidas, quando não tem uma vaga na maternidade, elas são transferidas para a Santa Juliana. A Santa Juliana, ela tem que trabalhar conforme os princípios do SUS. Ela trabalha em caráter complementar. A iniciativa privada, ela pode participar do SUS em caráter complementar. Mas o SUS, ele dá prioridade para as unidades, né, que são sem fins lucrativos, as filantrópicas, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho sobre os princípios, né? Os princípios e diretrizes do SUS, eles constituem as bases para o funcionamento e organização do sistema de saúde em nosso país. Ou seja, é a partir desses princípios que o SUS vai ser colocado em prática, afirmando os direitos conquistados historicamente pelo povo brasileiro e o formato democrático, humanista e federalista que deve caracterizar sua materialização. Vocês estão conseguindo me escutar direitinho? Tá, então vamos seguir. Quais são as instruções de uso? Façamos uma apreciação do texto constitucional sobre a saúde e a lei orgânica, que seria a Lei 8.080. Vamos ver o que está falando no artigo 198. Nesse artigo, ele fala que as ações e os serviços públicos de saúde, eles integram uma rede regionalizada e hierarquizada. A gente vai já estudar mais para frente o que seria essa palavra regionalizada e hierarquizada.
e elas constituem um sistema único de saúde organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Então, na Constituição, eles começaram já a instituir as diretrizes, só que os princípios, eles se deram a partir da Lei 8080, de 19 de setembro de 1990. Quais são essas diretrizes que foi abordado na Constituição? Como que o SUS ele tem que trabalhar? Tem que ter descentralização com direção única em cada esfera de governo. Nós temos 3 esferas de governo: a União, né? O Estado, a estadual e a municipal. Qual é o segunda diretriz? Ela é atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas, mas sem prejuízo nos serviços assistenciais. Então, o SUS, ele trabalha com a questão da atividade preventiva, da saúde preventiva, como formulando políticas, divulgando. Foi a questão que a gente viu. Ele vai lá, divulga, formula as políticas, divulga para que o setor competente ele possa agir, para que o município ele possa agir. E o terceiro é a participação da comunidade, que foi instituído também em 88. Foi a primeira conferência de saúde em que teve a participação da comunidade civil. Boa noite, Cris. E é garantido por lei a participação da comunidade nas conferências de saúde. A Lei 8.142, que a gente estudou, ela garante a participação da comunidade. O capítulo 2, ele fala dos princípios e diretrizes. O artigo 7, né, da Lei 8080. As ações e os serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados integram o SUS. São desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198, que foi o que nós vimos agora, da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios segundo a Lei 80/90, né, de 1990. Quais são esses princípios, né? Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência. Então, a pessoa, né, o paciente, o cidadão, ele é assegurado a ter a universalidade de acesso, tanto na atenção primária, tanto na atenção secundária, quanto na atenção terciária. O que seria isso? Na atenção primária, as unidades básicas de saúde, né? As UBS, os postinhos de saúde. Na atenção secundária, as UPAs, né? A gente tem os exemplos aqui na cidade, as UPAs. E na atenção terciária, a unidade hospitalar propriamente dita, né? Um exemplo daqui do Acre seria o pronto-socorro, o ERB. A integralidade da assistência, ela é entendida como um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema. Ou seja, o indivíduo ele tem integralidade na assistência. Por exemplo, chega um paciente na atenção primária e aquele paciente ele precisa fazer um eletrocardiograma. Lá no postinho de saúde, eu não tenho como atender aquele paciente, eu não tenho um aparelho, né, para que eu possa fazer esse eletro. Eu vou encaminhar esse paciente para a atenção secundária, para uma UPA, e lá ele pode ser atendido. Então, eu tenho que garantir essa integralidade em todos os níveis de complexidade, tanto na atenção primária, secundária ou terciária. A preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral. Nós somos seres, os pacientes eles têm autonomia de decidir sobre o tratamento, tá bom? A igualdade da assistência à saúde. A igualdade, ela é aquele princípio que nós conversamos que ele é um pouco confundido com a equidade, né?
Mas a igualdade, ela garante assistência a todos, independente da sua cor, da sua raça, do seu sexo. Ela trata as pessoas de forma igual. Qual é a diferença entre a igualdade e a equidade? Nessa imagem aqui, nós podemos ver, né, o princípio da igualdade. Seria o quê? Todos são iguais, todos têm o mesmo tratamento. Você tem que tratar todos com humanização, com respeito. Tem que garantir, né, que aquele paciente tenha acesso igual. Já a equidade, ela trata de forma desigual uma pessoa que não é, por exemplo, um doente mental. Ele vai, né, numa assistência, vai numa unidade básica de saúde, você não vai tratar ele de uma forma de uma pessoa que não tem nenhuma deficiência mental. É tratar desigual uma pessoa deficiente, por exemplo. Ou então, um exemplo melhor. Chega um paciente numa UPA e aí já tinha um outro lá esperando há horas. Só que aquele outro paciente, os sinais vitais dele está estável, ele não está rebaixando, foi verificado todos os sinais vitais dele. Então, ele vai ganhar uma classificação, ele vai ficar lá aguardando. Se chegar um paciente convulsionando, com a pressão muito alta, aquele paciente ele vai ter uma prioridade em relação àquele outro, mesmo que o outro já esteja há mais tempo esperando no local. A equidade é tratar de dar mais a quem precisa de mais, né? Foge um pouquinho da igualdade, que é tratar todos iguais. Claro que a gente vai tratar todos iguais, mas se a gente vê que um paciente está precisando mais da gente, a gente tem que tratar aquele paciente de forma diferente. Dos princípios e diretrizes. O quinto princípio é o direito à informação às pessoas assistidas sobre a sua saúde. Esse princípio aqui, ele é muito tranquilo, né, gente? Todos os pacientes, ele tem acesso ao seu prontuário, eles podem ter acesso ao seu prontuário. O sexto princípio, divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário. É divulgada essas informações, tá? Sétimo princípio, a utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades e alocação de recursos e a orientação programática, ou seja, para o município trabalhar, ele pode ter acesso aos dados epidemiológicos daquela unidade. E o oitavo princípio é a participação da comunidade, que é a questão da comunidade poder participar nas conferências de saúde, né, que é assegurado por lei, pela Lei 8.142. Qual é o nono princípio? Gente, agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre esse princípio de descentralização. Esse princípio, ele confunde um pouquinho, ele é um pouquinho assim, meu Deus, o que é isso? A descentralização político-administrativa, ela tem a direção única em cada esfera de governo. No governo, na União, no Estado e no município, com ênfase na descentralização dos serviços para o município e a regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde. Nossa, não entendi nada, professora. Como é que é isso? Pelo amor de Deus. O que seria a descentralização? Ela corresponde à distribuição do poder político. Ou seja, gente, o poder ele não se concentra só na União. A União, ela vai passar para o Estado, que vai passar para o município. Nós estamos falando de uma desconcentração do poder. Em cada esfera de governo, há uma direção do SUS. Na União é o Ministério da Saúde, no Estado é o Distrito Federal e as secretarias estaduais ou órgão equivalente, e nos municípios as secretarias municipais de saúde. Então, a descentralização é você tirar o poder só da União e repassar para o Estado e para o município, tá bom? É com direção única. Aí aqui fala que é com ênfase, né, na descentralização dos serviços para o município. Por quê? Porque quem está mais próximo da população? O município, né?
Ele trabalha diretamente com a população. Ficaria muito difícil para a União ela criar algum tipo de planejamento para um município que ela não tem nem acesso, que ela não convive. Aí agora nós vamos falar um pouquinho sobre a regionalização. O que seria esse princípio de regionalização? Gente, a regionalização, ela é... Como é que eu posso falar? Ela diz respeito a uma organização, ela deve focar a noção do território, onde se determinam os perfis populacionais. Então, a regionalização, ela vai organizar o Sistema Único de Saúde. E a hierarquização da rede de serviços de saúde. O que seria a hierarquização? Seria os níveis de atenção, né? Ela organiza de acordo com a atenção. A atenção básica, a média complexidade e a alta complexidade. O 10º, integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico. Na Lei 8.080, a gente já tinha comentado que o SUS ele não é somente aquilo, somente as filas, somente o sistema único. Ele trabalha tanto com os dados epidemiológicos, quanto com o meio ambiente, tanto com o saneamento. Essas políticas elas vão ajudar a criar mecanismos para que os gestores eles possam trabalhar de acordo com os dados que eles passam para esse gestor. A conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, na prestação de serviços de assistência à saúde da população. O 12º, a capacidade da resolução dos serviços em todo o nível de assistência. É a questão da resolubilidade, né? Que seria assim. Você tem que encaminhar, por exemplo, você chega um paciente na sua unidade e você não tem nem gás para fazer um curativo. Aqui não depende só de você. Esse princípio é aquela questão que eu falei para vocês. A resolubilidade, ela não depende só do enfermeiro. Caso o enfermeiro não consiga resolver, ele vai encaminhar para o próximo, ou para o setor secundário, ou para uma outra unidade. E o 13º, organização dos serviços públicos de modo a evitar a duplicidade de meios para fins idênticos. O que seria isso? Um paciente, ele chega num serviço, daí ele tem que fazer algum procedimento. E aí o enfermeiro ele não explica direitinho para o paciente, já encaminha para outro lugar. Aí ele chega no outro lugar, não era lá. Aí ele, poxa, mas eu poderia ter resolvido aquilo naquele outro setor que aquela enfermeira não me disse. Então, a gente tem que trabalhar de forma organizada para evitar a duplicidade dos meios, que são fins idênticos no final. No final, aquele paciente ele resolveria naquele primeiro lugar, ele só perdeu tempo, digamos assim. O 14º, organização de atendimento público específico e especializado para mulheres vítimas de violência doméstica em geral, que garanta, entre outros, atendimento, acompanhamento psicológico e cirurgia plástica reparadora, em conformidade com a Lei 12.845, de 1º de agosto de 2013. Esse princípio ele é novo. Para vocês verem como a lei ela é mutável. A lei ela é de 1990 e esse princípio ele é de 2013. Ele garante esse atendimento para essas mulheres, né, vítimas de violência doméstica em geral. Então a gente percebe aqui que a lei ela é mutável. Pode ser tirado um princípio e pode ser acrescentado outro. Agora, no final, gente, a gente vai fazer uma atividadezinha. Se vocês tiverem dúvida, a gente tira as dúvidas. Eu vou fazer uma introduçãozinha sobre Norma Operacional de Assistência à Saúde, o NOAS. O que seria o NOAS? Ele vai atualizar a regulamentação da assistência, considerando os avanços já obtidos, enfocando nos desafios a serem superados no processo permanente de consolidação
e aprimoramento do Sistema Único de Saúde, o SUS. O NOA, gente, ele é criado para dar continuidade ao processo de descentralização do SUS e também ao processo de organização. Foi criado o NOAS para isso, para organizar o SUS. Quais são os componentes do NOAS? Elaboração do plano diretor de regionalização. Como eu falei para vocês, a regionalização, ela organiza os serviços naquela região, conforme os dados epidemiológicos, enfim. Outro componente, ampliação da atenção básica. A atenção básica é aquela atenção primária, né? A qualificação das micro-regiões na assistência à saúde. Organização da média complexidade. Ele vai organizar a média complexidade, que seriam a segunda, né, lá, que seriam as UPAs. E política para alta complexidade. Esses são os componentes do NOA 01/2001. Quais são os objetivos? Os objetivos do NOA. Primeiro, ele promove uma maior equidade na alocação de recursos e no acesso da população às ações e serviços de saúde em todos os níveis de atenção. Fortalece a capacidade de planejamento, organização dos sistemas estaduais, articulado e integrando os sistemas municipais. O NOAS, ele foca mais na questão do município, que, como eu disse para vocês, quem pode trabalhar melhor num lugar do que o próprio município, do que a Sensa, por exemplo? Porque uma pessoa que está lá no Distrito Federal, lá na União, ela não vai saber planejar para aquele local, para aquele município em específico. E o NOAS, ele vem organizar isso, organizar esse sistema, essa regionalização, essa descentralização na saúde. Ele promove a definição do papel de cada município na rede regionalizada e resolutiva. Conclui a habitação de 100% dos municípios, a gestão descentralizada do SUS e agiliza a habilitação dos estados à gestão plena do sistema estadual. Promove a melhoria da qualidade de atenção e do acesso dos cidadãos às ações de saúde de todos os níveis de complexidade, primário, secundário ou terciário, independente do seu município de residência. Qual é a importância do NOAS? O que ele trouxe para o Sistema Único de Saúde? Ele controla o Cadastro Nacional de Prestadores de Serviço, vistoria os serviços quando lhe couber, diminui nas diferenças regionais na alocação dos serviços, definição de mecanismos de garantia de acesso para as referências interestaduais, busca de mecanismos voltados para a melhoria da qualidade dos serviços prestados e também faz o financiamento das ações. A importância do NOAS nos princípios do SUS, né? Nos princípios de atendimento ao SUS. O que ele faz? Ele dá assistência à saúde na atenção básica, média complexidade, ambulatorial e hospitalar e atenção de alta complexidade, né? Assistência ao pré-natal, ao parto e ao puerpério. Puerpério, gente, é o período pós-parto que a mulher tem. Ao atendimento de infecções agudas de maior incidência. Acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil. Cobertura universal do esquema preconizado. Alguém falou aqui? Só um pouquinho. Vocês querem perguntar alguma coisa? Pode ligar o microfone. Foi eu, professora, sobre os objetivos. O penúltimo, eu não entendi muito bem. Do NOAS, né? O penúltimo, ele conclui a habitação... Isso, Ah, sim.
Eu falei para vocês que tem a descentralização, né? A descentralização é tirar da União e dar tanto para o Estado quanto para o município. O NOAS ele vai concluir a habilitação de 100% dos municípios, porque no NOAS ocorre a organização da regionalização. Ocorre uma organização para os municípios, para que os municípios possam trabalhar. E ele também agiliza a habilitação dos estados à gestão plena do sistema estadual. Ficou mais claro? Camilo? Ficou, professora. Obrigada. Nada. Professora, deixa eu só tirar uma dúvida. Pode falar. Nesse caso, o NOA, ele é uma forma de administrador, não é isso? Isso. Tipo, ele administra um determinado... Ele digamos, organiza. o dinheiro, né? O investimento, né? Ele organiza ele assim, ele é responsável para distribuir, tipo, como é que se fala? Investimento para determinadas, né? Para cada um, para os seus setores, não é isso? Ele é uma norma que organiza. Ele organiza através da regionalização, da descentralização dos serviços de saúde para os municípios. Os municípios eles estão mais ligados à saúde da população. Entendi. Então tá, obrigada. Ah, tá. Vamos lá. Qual é a cobertura do NOAS, né? A gente falou aqui que ele presta assistência tanto ao pré-natal, ao parto e ao puerpério, ao atendimento das infecções agudas de maior incidência, acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil. É uma cobertura universal do esquema preconizado pelo Programa Nacional de Humanizações para todas as faixas etárias, ações de promoção da saúde e prevenção de doenças, tratamento de intercorrências mais comuns na infância. Ou seja, o NOAS ele está ali para organizar do serviço tanto de média, de baixa complexidade, de média e de alta complexidade. Ele organiza tanto das cirurgias até o controle das doenças bucais mais comuns. Ok, gente? Agora nós vamos fazer as questões que eu falei com vocês, né? Vamos resolver algumas questõezinhas, bem tranquila. Tudo que a gente estudou, vocês vão conseguir resolver. Número 1. São princípios do SUS. Eu vou ficar olhando o chat. Quem quiser responder pelo chat pode responder, tá? Letra A. Universalidade, pessoalidade e legalidade. B. Igualdade, legalidade e universalidade. C. Universalidade, igualdade e equidade. D. Equidade, universalidade e legalidade. E E. Universalidade, pessoalidade e equidade. Vamos lá, coloquem a resposta. Professora, Oi. eu não consegui entender. Tem como a senhora fazer a pergunta de novo? Eu não entendi nada, deu uma confusão na minha cabeça agora. Vamos lá. Quais são os princípios do SUS? Os tão famosos princípios que a gente conversou tanto na Lei 8.080 quanto hoje na nossa aulinha. Quais são os princípios? Aí tem aqui as alternativas no slide. Tu tá conseguindo ver o slide direitinho? É porque eu, na verdade, tá muito pequenininha a letra, eu não tô enxergando direito. Por isso que eu não tô nem assim, pra me ler, não tem mais tá. Eu vou conversar, eu vou ver aqui. Eu tô vendo pelo celular, e meu celular é muito ruim. Eu tô sem o notebook, aí tá muito ruim pra mim. Eu tô mais assim, acompanhando. Eu vou mostrar, eu vou ler as alternativas, tá? Tá bom, então. Também tô pelo celular. O meu celular, ele consegue dar zoom na tela. Então não consegue, não? Se der zoom, é melhor de ler. Isso, tenta Porque dar meu celular zoom. é ruim mesmo. Mas eu vou ler meu celular pra é ti. ruim mesmo. Presta atenção, ó, vamos lá.
Quais são os princípios? Eu vou falando, aí tu vai me falar a resposta. Letra A, universalidade, pessoalidade e legalidade. Tu acha que é a letra A? Vou ler todas, aí você me diz a resposta. Letra B, igualdade, legalidade e universalidade. Letra C, universalidade, igualdade e equidade. Letra D, equidade, universalidade e legalidade. Letra E, universalidade, pessoalidade e equidade. E aí, qual foi a resposta que tu achou que foi? Letra C. Isso, letra C. Os princípios. Vamos ver o que está errado aqui na letra A. Pessoalidade, legalidade. Não, a gente não falou nem sobre isso, né? Lê na letra B. Legalidade, não. Igualdade, ok. Universalidade, ok. Aí, letra C, universalidade, igualdade e equidade. Perfeito, é a letra C. Tanto que eu falei muito aqui, ó, sobre a igualdade e a equidade, que elas são parecidas. Na verdade, não são parecidas, muita gente confunde, pode confundir. A D, equidade, universalidade, ok. Legalidade, não, né, gente? E a letra E, universalidade, pessoalidade, nem existe. Então, o gabarito é letra C, da primeira questão, tá? Vamos para a segunda questão. Essa aqui, a gente estudou acho que na segunda aula, já tem um tempinho, vamos ver quem lembra. Os sistemas de informação em saúde, os SIS, né, são instrumentos padronizados de monitoramento e coleta de dados, que têm como objetivo o fornecimento de informações para análise e melhor compreensão de importantes problemas de saúde da população, subsidiando a tomada de decisões nos níveis municipal, estadual e federal. Agora eu vou ler o que ele faz. Tem por objetivo coletar, processar, transmitir e disseminar dados epidemiológicos gerados por profissionais de saúde na rotina dos serviços. Os agravos da lista de doença de notificação compulsória são registrados em fichas de investigação, as quais são enviadas para a Vigilância Epidemiológica Municipal, responsável pela digitação, adoção das medidas de controle e encerramento das investigações. A partir da evolução do caso, assinale a alternativa que contém o SIS, Sistema de Informação em Saúde, que completa corretamente o trecho acima. Qual é o sistema de informação em saúde que trata das doenças de notificação compulsória, dos dados epidemiológicos? Podem responder. Isso. Muita gente está respondendo já. Isso, pessoal, é o SINAM. O SINAM, ele trata sobre as informações das doenças de notificações compulsórias. Sempre que vocês verem dados epidemiológicos, doenças de notificações compulsórias, associem ao SINAM, tá? SINAS, que ele fala dos nascidos vivos, o SI, internação hospitalar, o SAI, ambulatorial e o SIM,
de mortalidade. Todos eles a gente viu. Terceira questão. O Sistema Único de Saúde, o SUS, ele é constituído do conjunto de ações e serviços de saúde prestado por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, de administração direta e indireta, e das funções mantidas pelo poder público. Sobre o SUS, coloque V e para as alternativas verdadeiras e falso para as alternativas falsas. Vamos lá. A centralização político-administrativa com direção única em cada esfera de governo, federal, estadual e municipal, com ênfase na centralização dos serviços para os municípios, regionalização e hierarquização da rede de serviços de atenção, é uma das diretrizes do SUS. Alguém Falso. com o microfone ligado. É falso, isso mesmo. Falso. Seria a descentralização, né? Centralização, o poder estaria somente em um lugar. Vamos lá. A outra alternativa. As ações e os serviços de saúde do SUS têm organização de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente? O que vocês acham? Falsa ou verdadeira? Falsa. Não, gente. Ela é verdadeira. A gente falou, a gente falou hoje que as ações e os serviços, eles têm uma organização e ela tem que ser regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente, baixa, média e alta complexidade, né? Algumas provas, gente, já vou dando uma dica para vocês. Tem umas bancas que, pelo amor de Deus, elas mudam uma palavra. No lugar de crescente, eles colocam decrescente, aí torna a alternativa falsa. Mas essa alternativa aqui, ela é verdadeira. No caso é da cirurgia até a pequena assistência bucal. Não, amor, esse daí que eu falei, esse daí é do NOAS. Confundi um pouquinho. Esse aqui que a gente está falando agora é sobre o SUS, como ele é organizado. O NOAS não. O NOAS ele vai tanto de pequenas cirurgias quanto de assistência bucal. Ele trata de tudo. Mas o serviço de saúde ele é organizado em nível de complexidade crescente, que seria baixa, média e alta. O BS, o UPA, até a unidade hospitalar propriamente dita. Tá bom? Deu para entender? Deu sim. Vamos lá, seguindo. A Lei 8080, ela regulamenta que é dever do Estado assegurar o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde para sua promoção, proteção e recuperação. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Justamente. A alternativa correta é a letra? Isso, alternativa B. Questão 4. O controle social do SUS está previsto em lei e deve ser realizado pelos órgãos competentes. Segundo a Lei 8.142/90, a lei que permite a participação da comunidade, existe um órgão que possui caráter permanente e deliberativo. Sempre que vocês verem a palavra permanente e deliberativo, vocês vão lembrar. Composto por representantes do governo. Tá errado. Prestadores de serviços, profissionais de saúde e usuários, que atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive no aspecto econômico e financeiro, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera de governo. O órgão ao qual o texto se refere é o
Letra A, Fundação de Saúde. Letra B, Ministério da Saúde. Letra C, Conselho de Saúde. D, Regional de Saúde. E E, Unidade de Saúde. Alguns responderam já, né? Podem continuar respondendo. Tô vendo algumas pessoas acertando, algumas não. Gente, o órgão que é permanente, deliberativo, gravem essas palavras. Ele tem, eu até falei para vocês, ele é paritário. Como assim? 50% da população, 50% dividido por profissionais de saúde, prestadores de serviço, né? É o Conselho de Saúde. Ele é permanente deliberativo. O que difere? E eles são instâncias colegiadas. O nome instância colegiada. Sempre que falar instância colegiada, associa Conselho de Saúde e Conferência de Saúde. A gente falou nessa aula da Lei 8.142 que o Conselho de Saúde ele é permanente e deliberativo. As conferências de saúde, elas acontecem a cada 4 anos, tá bom? E as duas são instâncias colegiadas. Quais são as instâncias colegiadas do SUS? Conselho de Saúde, Conferência de Saúde. Tá bom? Quem marcou letra C acertou. O SUS, ele... dei a resposta. O SUS, ele deve contar em cada esfera de governo com as seguintes instâncias colegiadas. Conferência de Saúde e Conselho de Saúde, certo ou errado? Correto. Ô, gente, dei a resposta para vocês. Ó. Essa foi ótima. Número 6. Julgue a afirmativa a seguir a respeito dos objetivos do NOAS, que foi nossa aulinha de hoje. O NOAS, um dos objetivos, a gente viu que são vários, né? Ele objetiva promover a melhoria da qualidade de atenção e do acesso dos cidadãos às ações de saúde de todos os níveis de complexidade, independente do seu município e residência. Certo ou errado? Eu acho que está errado pelo independente. Por que você acha que está errado? Tem algum motivo específico? Vou ler de novo. Ele promove a melhoria da qualidade de atenção e do acesso dos cidadãos às ações de saúde de todos os níveis de complexidade, independente do município de sua residência? Tá certa, pessoal. Tá bom? Quem disse que estava errado, quer tirar alguma dúvida? Ou deu para entender direitinho? É só vocês lerem. Professora, essa última foi a única que eu errei. Me explica melhor essa aí que eu não entendi, não. É assim, ó. O NOAS é um dos objetivos. A gente viu que são vários objetivos. Ele organiza o sistema de saúde, né, através da regionalização e hierarquização focada no município. E qual é um dos objetivos dele? Ele promove a melhoria da qualidade da atenção no acesso dos cidadãos aos serviços de saúde, independente do nível de complexidade, se seja primária, de alta complexidade, de média ou de baixa complexidade. E também independente do município de residência, tá? Todas as pessoas do município, elas têm que ter acesso à saúde. E ele melhora isso, independente do município que aquela pessoa more. É só a questão de vocês lerem direitinho a questão, mas ela estava tranquila.
Tem que interpretar bem, né? É, Que uma interpretar. palavrinha muda total. Foi até a questão daquela outra questão. A do Noas. Algumas pessoas perguntei lá erraram, né? anterior. Da descentralização. Mas deu para entender essa questão? Aí, ó, aqui nessa questão, uma palavrinha mudava tudo. Cadê a questão, meu Deus? Da centralização e descentralização. Isso, centralização. E também tem uma que fala dos níveis de complexidade. Aqui, ó. Fala de forma Foi que eu crescente, confundi né? com Noas. Se fosse decrescente, a alternativa já estaria errada. Porque sai sempre do baixa complexidade para o média e, por fim, para a alta complexidade. Se você não consegue resolver numa UBS, daí você vai encaminhar para uma UPA. Se não tiver suporte na UPA, aí você encaminha para uma unidade hospitalar mais adequada. Aí na unidade hospitalar, o paciente está na enfermaria, por exemplo, precisou de uma cirurgia, vai ser encaminhado para o centro cirúrgico. Então é de complexidade crescente organizada. Bom, gente, foi isso.